Não há projeto mais importante para o Brasil do que assegurar a todos os brasileiros educação de qualidade. É a base para a democratização da economia e o aprofundamento da democracia. Numa democracia, a escola não deve ser apenas o instrumento da família ou do governo. Deve ser a voz do futuro e reconhecer em cada criança um profeta. Num país como o nosso, grande, desigual e de regime federativo, o primeiro requisito prático para uma revolução no ensino é reconciliar a gestão das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. A qualidade do ensino que uma criança recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. Para reconciliar gestão local com padrões nacionais, precisamos de 3 instrumentos. O primeiro é um sistema nacional de avaliação para descobrir o que funciona. E é nesta parte que já avançamos mais. O segundo é um mecanismo para redistribuir recursos e quadros de lugares mais ricos para lugares mais pobres. Nesta parte, começamos a avançar. E o terceiro instrumento, onde ainda não avançamos de todo, é um procedimento para socorrer e, se necessário, consertar uma rede escolar local que repetidamente caia abaixo do patamar mínimo de qualidade. Os 3 níveis da federação, município, estados, governo federal, se associariam em órgãos conjuntos para assumir, quando necessário, uma escola ou uma rede escolar que não funciona, delegá-la a gestores profissionais independentes, consertá-la e devolvê-la consertada. Mas tudo isto é apenas preliminar. A essência de um projeto de construção de ensino de qualidade é desenvolver no Brasil uma nova maneira de aprender e de ensinar. O nosso ensino, tradicionalmente, está vidrado em decoreba, em enciclopedismo raso. É como se fosse uma guerra contra nossos pendores. O Brasil é uma grande anarquia criadora. E nós adotamos um ensino dogmático que privilegia a informação e castiga a imaginação, como se o seu objetivo fosse levar cada mente a ser um espelho da enciclopédia. É como se quiséssemos transformar jovens brasileiros do século XXI em crianças francesas do século XIX. Transformemos o espontaneísmo inculto do Brasil em flexibilidade preparada, dando não apenas braços e asas, mas também olhos ao nosso engenho, ao nosso improviso, à nossa capacidade criadora. A primeira característica desta nova maneira de aprender e de ensinar deve ser dar prioridade às capacitações sobre os conteúdos.
E as capacitações mais importantes são as de análise e de síntese, numérica e verbal. Mas é claro que as capacitações não se adquirem num vazio de conteúdo. Com respeito ao conteúdo, e aí vem a segunda característica, preferir o aprofundamento seletivo à abrangência enciclopédica superficial. Em vez do raso, o profundo, quer dizer, um ensino orientado a temas, a projetos. A terceira característica desta maneira de ensinar e de aprender é que na organização social do ensino, prefira a cooperação, o trabalho de equipe, aquilo que tradicionalmente prevalece em nossas salas de aula. A mistura do individualismo e do autoritarismo. O aluno calado, passivo, sentado lá na sua cadeira e o professor em cima ditando a aula. A cooperação é a grande maneira de avançar. É o que se faz na ciência avançada e é o que se deve fazer nas primeiras etapas do ensino básico. A quarta característica é a mais difícil de compreender, mas não é menos importante do que as outras. O ensino deve ser dialético. Isso significa que cada matéria deve ser ensinada pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista diferentes ou até antagônicos. É a única maneira de libertar a mente e de evitar que o aluno confunda as ideias dominantes com a natureza das coisas. O obstáculo preliminar para a construção desse tipo de ensino é a falta no país de uma vanguarda pedagógica. É um projeto que não pode ser construído por uma pequena curriola de políticos, burocratas e visionários. Ela precisa ser construída, esta educação, por milhares de professores e ativistas que sejam os seus coautores. Já existem no Brasil 1000 pontos de luz, experimentos arrojados em matéria de educação, até mesmo nos pontos mais remotos do país. E muitas vezes estes experimentalistas iluminados nem se conhecem uns aos outros. Esta é a matéria-prima para a transformação que preconizo. Uma transformação libertadora. Uma transformação que deixará a genialidade suprimida do Brasil falar.